Olá, hoje nós começamos mais um episódio da nossa Roda de Conversa Biblioteca Viva. E eu quero convidar então os nossos convidados de hoje. Primeiro o desembargador Ayrton Lee Swain, meu amigo. Tudo bem, Ayrton? Seja muito bem-vindo para a nossa Roda de Conversa. Quero convidar o amigo desembargador substituto Jefferson Alberto Johnson. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado pelo convite. E mais um amigo. A roda de conversa hoje é só de amigos. O juiz José Ricardo Alvarez Viana. José Ricardo, seja muito bem-vindo à nossa roda de conversa. Vamos sentar? Ayrton, a nossa roda de conversa, ela teve uma ideia. Vou fazer uma breve explicação. O Zé Ricardo já teve era uma ideia de chitalpa que a gente fazia lá muitos anos atrás, época da Associação dos Magistrados. E a gente trazia, então, o mágico, música, e a gente sempre fazia uma integração nessas rodas de conversa. Talvez estivesse antes do tempo, mas hoje as rodas de conversa trazem a ideia de trazer bibliotecas vivas. Cada um de nós, como pessoas, que vem aqui contar uma história, algumas ideias daquilo que nós estamos fazendo no tribunal, para o tribunal, resgatando a história de grandes personalidades, como foi, Ayrton, os nossos antepassados, o teu tio, o juiz Hamilton Swain, a gente volta e meia conversa um pouco sobre ele, que era amigo do meu pai. Hamilton Swain foi um juiz que, a época dele, ao seu jeito, ele era conhecido por combater a corrupção. Ele tinha essas características. E hoje tem um fórum com o nome dele em Sarandi. Sarandi, né? Sim, fora o nome dele. E nesse assunto de vice-presidência, interessante que eu fui juiz auxiliar da vice-presidência aqui, era Darcy Nasser de Mello, depois Haroldo Bernardo da Silva Wolff e Wanderlei Rezende. Só que a vice-presidência era bem diferente. Era uma vice-presidência que era uma só, né? Fazia as distribuições, cuidava de juizados especiais, era essa a atribuição dela. E ela era muito diferente, né, do que hoje acontece. A gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que é a vice-presidência, primeira vice-presidência hoje. Na época eu lembro que a distribuição algumas vezes se fazia, na época antes do desembargador Darcy Nasser de Mello, era manual. Tinha um círculo, umas bolinhas com as câmaras para distribuição. Ele se dividiu em duas, né? Primeira e segunda. Isso hoje, né? Então hoje cresceu muito. São além daquela função de substituir o presidente, participar do Conselho da Magistratura, Tribunal Pleno, órgão especial. Hoje tem muitas atribuições, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa grande mudança, né? Segundo, a vice-presidência de hoje. Em primeiro lugar, eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui, receber esse convite tão liano desse amigo de longa data. Aliás, a nossa carreira ela se entrelaçou nos anos de 90, talvez um pouquinho antes disso, mas em 90, especialmente quando o desembargador Roberto, meu amigo, passou por Londrina. Exatamente. Foi nomeado como juiz de Londrina e já começava lá as ideias inovadoras do amigo Roberto Portugal Bacelar. E também se entrelaçaram as nossas carreiras, o José Ricardo e o Jefferson também em Londrina. Passaram por Londrina e estivemos sempre juntos nessa caminhada. E ontem, eu ouvindo a fala do desembargador Fernando Prazeres, me veio à memória que agora a inovação que o desembargador Roberto traz desde aquela época, né? Cidadania e Justiça para uma escola. E aqui transportando para a vice-presidência, que tem atribuições bem específicas, regimentais, desde aquela época dos juizados especiais, que eu também fiz parte, já havia na época a necessidade dos
dos exames de admissibilidade na época. Para o juiz de primeiro grau, isso é um bicho de 7 cabeças, porque na jurisdição de primeiro grau você não atua. E naquela época havia necessidade, né? Porque o juiz das turmas recursais, ele era instado a analisar o exame de admissibilidade, que só cabia recursos extraordinários para o STF. Exatamente. Então, depois veio uma série de siglas e tal, e aí ficou complicado. Até hoje a gente se perde um pouquinho, né? Quando o pessoal fala no JEP e IR, IAC e tal. Os precedentes qualificados, precedentes não obrigatórios, vinculantes. Para vocês é tudo tranquilo, para nós é que é mais difícil. Não se pode dizer que é absolutamente tranquilo para nós, porque nós estamos no começo, né? Ricardo Jefferson, estamos começando, então a atuação, a atribuição da vice-presidência, ela tem a principal atribuição, que é a substituição do presidente nas eventualidades, né? Isso é natural que ocorra e no cotidiano ocorre, mas a parte principal é a admissibilidade do recurso. Essa, sem dúvida, esse é o desafio. E hoje, cada vez mais, porque vem um Código de Processo Civil, uma Constituição que recomenda que a jurisprudência deva ser estável, íntegra e coerente. E como fazer isso, né? Acho que esse é o papel fundamental hoje de tentar fazer a gestão desses recursos para que essa meta seja alcançada, né? Isso é direcionado pelo STJ e STF e nós vamos seguindo a linha aí. Para isso fizemos algumas reuniões já em Brasília, apesar do pouco tempo de estar na vice-presidência, tivemos 2 reuniões, uma em Brasília e outra em Florianópolis. O conselho em Florianópolis com o conselho de vice-presidentes. Então, lá se busca, nessas reuniões, se busca o alinhamento, né, daquilo que o STJ e o STF fazem para o filtro necessário, o filtro que há no próprio Código de Processo Civil, na análise dessa admissibilidade. O volume, né, pelo que eu tenho visto, o volume está cada vez maior, vocês estão enfrentando lá uma demanda grande, em recursos que inicialmente a gente não tinha noção, né, de que eram tão grandes. As demandas envolvendo determinadas áreas. Quais são as áreas assim que vocês têm essa preocupação maior? Olha, nós temos aqui a nossa grande preocupação é no resgate dos temas. E eles estão acontecendo agora, porque o STF e o STJ, eles fazem a seleção dos processos que vão para a formação de teses. E esse resgate que é preocupante, que tanto na área criminal, que o desembargador Jefferson tem atuado, e na área civil também, o desembargador José Ricardo. Então, a área de saúde, ultimamente, tem sido a de maiores demandas no resgate. Quero dizer, no dessobrestamento. Né? Na área criminal, ultimamente, qual foi o tema que... Geralmente envolvendo o tráfico de drogas. Você havia falado aqui. Então, a gestão que vem sendo feita é justamente para não assoberbar o primeiro grau. E o próprio segundo grau, porque os recursos que estão sobrestados, nós vamos ter que analisar para devolver para a Câmara, para que a Câmara analise se mantém ou se retrata. Então, se você não fizer isso de um modo estudado e com sentido, nós temos o Centro de Inteligência que nós nos reunimos periodicamente para analisar de que forma vai ser feito esse dessobrestamento. Tinha muita dúvida sobre competência que é histórica, né? Então, até havia muitas reclamações,
dizendo que algumas vezes o tribunal perde 2, 3 anos analisando para dizer quem é o competente. Hoje, pelo que nós vimos, vocês têm um trabalho muito forte lá no sentido de fazer isso de maneira rápida, até respondendo já. A propósito, só também agradecendo o convite. O desembargador Roberto é meu conhecido desde o 2º grau. Exatamente. Muito bom não voltar tanto tempo atrás assim, né? Vamos nos denunciar aqui, não sei. Desembargador Aito, desembargador José Ricardo, né? Trabalhamos juntos em Londres, né? Como já foi dito. Mas a propósito dessa circunstância, o fato desses exames de competência não irem mais ao colegiado, como disse o desembargador, que levava muito tempo. Essa semana fizemos uma pesquisa na primeira vice e, no momento, né, esses exames de competência, principalmente na parte do crime, mas do civil da mesma forma, que está muito ágil, tem no máximo 4, 5 dias, ele chega na primeira vice, já é decidido e já volta para a Câmara competente. Olha, que beleza. E tem-se visto que o acerto nas distribuições, né, tem sido muito grande, porque poucos são os exames de competência que definem a Câmara diversa, né, daquela que já foi feita a distribuição. Então a agilidade tem sido assim, né, muito, muito boa, né? Não permite que os apelos parem, né? São só aqueles dias. Mas antes demorava muito. Demorava muito tempo, né? Anos. Anos. Eu devo, assim, como para mim, ressaltar que a modificação, ela veio em boa hora, a modificação regimental, que atribuiu a primeira vice. Antigamente era a seção civil, quando existia uma só. Por isso a demora, né? Salvo engano, 18 componentes da seção civil. Então, os exames de competência eram distribuídos entre os componentes do colegiado e só para pautar demorava tempo. Hoje, eu digo hoje, mas eu não me refiro apenas a essa gestão. As gestões anteriores sempre foram ágeis. Eu tenho para solucionar esses conflitos, eu me utilizo e me propus a isso, de seguir o entendimento que vinha sendo consolidado já nas gestões anteriores. Isso em homenagem, inclusive, à segurança jurídica, né? E isso tem sido feito com o auxílio do desembargador Zé Ricardo e do desembargador Jefferson também na área criminal. Tem aperfeiçoado, né? Cada vez mais, eu acho que tem ganhado. A interpretação. A interpretação mesmo está mais sólida. Eu acho que cada vez mais, para nós mesmos, os desembargadores, a segurança para a gente saber que... Também, fazendo coro às palavras que foram ditas aqui da minha satisfação e da honra de compartilhar o espaço aqui com colegas da magistratura de longa data, mas essa questão da competência ou dos exames de competência é uma característica do Paraná. Salvo engano, só um outro estado tem também essa concentração na esfera administrativa que permite a agilidade. Não sei se é o Tribunal de Minas ou do Ceará, mas aqui no tribunal a gente fez uma alteração no regimento interno e isso que permite essa concentração especializada, porque quem está analisando isso se depara com os temas diariamente, ao contrário das sessões cíveis, que se tratava de uma divisão mais aberta e demandava maior estudo, demandava maior reflexão. Por vezes, os precedentes também não eram tão claros no direcionamento, o que dificultava ainda mais a aplicação e, por sua vez, a demora. Então, ali nós temos um setor especializado, concentrado, focado administrativamente na primeira vice, e isso tem dado retornos expressivos, como o desembargador Jefferson mencionou, de 4, 5 dias no máximo. Por vezes é de um dia para o outro. Então, isso tem sido uma inovação que foi adotada aqui com reflexos muito positivos em prol, sobretudo, do jurisdicionado, da duração razoável do processo, da segurança jurídica, assim como a gente procura também elaborar emendas bastante didáticas para orientar não só
setor de distribuição, como também aqueles desembargadores que se vejam numa situação de dúvida e possam consultar, sanando as dúvidas, evitando a instauração do incidente. Legal, e eu tenho visto que tem temas que são nacionais e que o tribunal tem participado disso. A nossa primeira vice tem tido uma atuação muito expressiva, e agora começa a haver um estímulo para que aqui no próprio tribunal os desembargadores também façam essa mesma lógica de uma jurisprudência mais estável, criando temas aqui também. Esses dias no órgão especial até, eu falo esses dias, mas gestão anterior do órgão especial, um processo que incidente de redução de demandas repetitivas, e que eu fui o relator e tal, e eu vi que isso está acontecendo também no Paraná, né? Não é só no âmbito do STJ, do Supremo, em relação às repercussões gerais, mas aqui no âmbito interno também tem havido esse estímulo, né? Para que a jurisprudência cada vez mais se consolide. Na verdade, as demandas repetitivas também são instauradas. Os incidentes de demanda repetitiva são instaurados aqui no tribunal, que é por provocação. Antigamente, a primeira vice é que se encarregava de fazer isso e encaminhar para o relator que era sorteado para decidir no colegiado aquela demanda. Agora não, agora os relatores dos processos é que provocam a presidência do tribunal para se instaurar uma demanda repetitiva. Isso tem sido feito, nós já apreciamos lá no órgão especial alguns de sua relatoria. Agora, na última sessão, nós decidimos no órgão especial, acho que duas demandas de incidente que se fixou tese a respeito da... Isso tem sido muito importante, porque é uma modificação grande no próprio sistema nacional, né? E nós estamos acostumados a ter por fonte só a lei, agora a jurisprudência e tal passa... Tem sido uma espécie de importação do sistema da common law, com algumas adaptações e com algumas até inovações para o cenário nacional, e sempre buscando critérios mais nítidos para orientar a conduta das partes, seja antes do ingresso em livro, seja para descortinar a solução que já vem sendo adotada, que essa solução replique em outros casos. Então, toda a sistemática hoje que integra a teoria dos precedentes, envolvendo inclusive os recursos repetitivos, ela visa dar mais segurança jurídica, mais objetividade, minimizar os conflitos, facilitar o encaminhamento dos processos e soluções mais uniformes, em busca aí de a segurança jurídica no primeiro lugar, mas da harmonia em sociedade, que é uma das formas, dos objetivos do direito. Quero que vocês fiquem à vontade para ir falando, sem ordem, assim, claro. Porque a gente fala aqui, tem uma expressão, até a equipe aqui gosta muito de uma expressão que eu costumo usar, que não é minha, é um escritor francês chamado Charles Nodier. Ele fala em cavaquear. Eu gosto dessa expressão, porque lá na origem a cavaquear era reunir-se em volta de uma fogueira, aquecer o ambiente, e a gente joga um cavaco ali, você joga um outro cavaco e tal, e a coisa vai rodando. E o Nodier, ele tinha, então, além de dizer que as bibliotecas, como aqui são santuários de saber, ele tinha uma expressão que ele dizia: prazer maior que possuir uma biblioteca é cavaquear sobre os livros. Então, a expressão cavaquear no sentido de conversar, mas também cavaquear, indo lá brincando, né, com os livros. Algumas vezes, dentro de uma visão sistêmica, o pessoal, em geral, assim, não entende, né, mas o papel da vice-presidência, da primeira vice-presidência, no contexto do Tribunal de Justiça, é muito importante, hein? Melhorou muito, né, a agilidade dos processos e tal. Queria que vocês falassem do que sobre isso. É interessante, né? Eu tive o prazer, né, de trabalhar como auxiliar na presidência no passado, tá? Depois trabalhei na corregedoria, assim como o desembargador José Ricardo, né? E agora estou a segunda vez lá na vice, né, convidado pelo desembargador Aito, mas eu sempre comento, o melhor lugar para se trabalhar, né, na cúpula
é na primeira vice, porque você não sai da jurisdição, né? A função tem a parte administrativa, mas é interessante que você continue em contato com a jurisdição, tá? Vivenciando, e é uma matéria que, em primeiro grau, né, você não vivencia, né? Mesmo em segundo grau, é só mesmo na vice, tendo contato com o recurso especial, com o recurso extraordinário, o exame de competência. E eu acho uma matéria assim, né, fascinante aquilo, e para poder chegar aos tribunais, o filtro para poder chegar até lá, e muitas vezes aqui é feito o filtro, mas lá tem mais um filtro, né? Então são poucos os que chegam, mas como comentava agora há alguns minutos, né, uma coisa que me chama a atenção, que aproximadamente 5%, tá, de todos os recursos especiais que vêm ao tribunal, incluindo o civil, envolvem o tráfico de drogas e condutas afins. É um problema muito grande, né? E logo abaixo, né, aqui em sétimo lugar dos recursos, está o estupro de vulnerável, que é uma situação que também nos chama a atenção, o estupro de vulnerável, e principalmente acontecendo dentro do ambiente familiar, né? Que é o que chama a atenção. Esses indicadores, é interessante esses indicadores, porque com base em alguns desses indicadores que o Tribunal de Justiça resolveu agora criar uma nova Câmara Criminal, né? Então esse indicador de drogas, tanto na área civil quanto na área criminal, eu acho que é importante que a gente tenha isso, até para poder direcionar depois a administração do próprio tribunal, né? Exato. E até, né, o desembargador Ayrton sentiu, houveram também muitos exames de competência agora em função da criação dessa nova Câmara, da sexta, né, Maria da Penha, em função de qual é a competência, né, até onde vai essa definição. A palavra, né, mulher, também engloba crianças, enfim, mas a primeira vice agora está tentando, né, dirimir essas... Isso tem novidade para nós também, né, que a modificação entrou em vigor a questão de poucos dias, né, em agosto, com a instalação da Câmara Especializada em Violência Doméstica, e agora estão surgindo, nós estamos estudando efetivamente, mas é de se dizer que a opção do colegiado maior, do pleno, foi pela competência ampla dessa Câmara Especializada. E aí cabe pouca interpretação da primeira vice nesse aspecto. Mas o primeiro passo foi dado e agora vai se estudar, né, no tribunal, a forma adequada para se dar encaminhamento, né, a essas demandas que ocorrerão sem dúvida alguma. Outra coisa interessante que nós vimos acontecer relativamente à primeira vice-presidência é que antigamente era tudo muito informal, hoje tem muitas consultas também, a gente sabe de desembargadores que ligam, juízes que ligam em dúvidas e tal, e a assessoria técnica que vocês dão na primeira vice sempre é muito precisa, né? Então facilita também de uma maneira informal, né? Aqui a gente trabalha na roda de conversa, a gente traz um pensamento e provocando sempre novas reflexões. E eu pensei exatamente nisso. Tem uma ortopensata disparadora aqui que a gente joga e vamos fazer a correlação disso. É preciso enxergar longe, mas agir perto. A excelência institucional se constrói nos detalhes invisíveis da rotina. Esse é o disparador. E eu vejo muito na primeira vice-presidência isso, né? Tem lá um trabalho silencioso que acontece. Com certeza. Talvez as pessoas não percebam, mas que ajudam na agilidade, na celeridade do nosso tribunal. Nas decisões que se tomam, evidentemente que a última palavra é do primeiro vice, é quem assina as decisões. Eu participo de muitas reuniões, né, com as equipes de assessoria. Nós temos lá, são 5 grupos de assessoria que são
3 cíveis, uma criminal, aliás, 4 cíveis e uma criminal. Né? E esse é o grupo de assessores. E isso já vem de há muito tempo, e o que nós fazemos é alinhar os pensamentos de acordo com as novas modificações da jurisprudência, os entendimentos do STJ e do STF. Nós temos que estar sempre alinhados, e isso é feito através desses ajustes, dessas reuniões. Isso é cotidiano. A interação que nós fazemos com os próprios tribunais superiores, isso daí é uma construção diária, né? A gente troca ideias. Hoje é tão fácil, né? Você faz uma ligação, você conversa com os assessores principais dos ministros, às vezes com os próprios ministros, a gente conversa, troca ideias. Nessas reuniões que nós fizemos, a troca foi imediata, hein? E os ministros que participaram das reuniões e desembargadores, que são de todos os estados do Brasil. E isso é de sua importância. O direito está em evolução. Beleza, vamos seguir isso. Alguma ideia? Ainda nesse aspecto dessa busca pela eficiência constante, nós temos ali, em primeira vista, uma continuidade de levantamento de dados diária. Então, nós temos exatamente o número de processos que está entrando, o número de processos que demandam um pouquinho mais de análise, o número de processos que vêm sendo decididos, quem entre os assessores tem decidido, quanto tem decidido. Nós temos um padrão estrutural decisório, um padrão de qualidade, onde deixa bem claro o objeto da controvérsia, a premissa jurídica, a premissa fática, a conclusão, facilitando a inteligibilidade de quem se depara com a decisão. Enfim, como o desembargador Ayrton mencionou, para que nós possamos identificar esses detalhes que muitas vezes estão invisíveis ou ocultos, nós devemos fugir do piloto automático. E sempre estar pensando se aquilo que nós estamos fazendo, existem mecanismos alternativos que possam conduzir a essa eficiência, e eficiência que se fala em termos de resultado, e resultado com menos esforço. Mais resultado com menos. Mais resultado com menos esforço, com menos tempo, com menos pessoas, com mais qualidade. Então, para tanto, aí que o desembargador mencionou, são feitos levantamentos diários de dados e reuniões periódicas para revisar as próprias condutas no sentido de aprimorá-las, sobretudo em termos de qualidade decisória. É uma busca constante. Muito bom. Parabéns aí pelas iniciativas. Eu vejo que algumas vezes até a própria reorganização da distribuição entre as câmaras toma por base os levantamentos e os estudos feitos, né, na primeira vice-presidência. E quando eu falei em siglas, né, então temos siglas lá, IRDR, INGEP, e o pessoal, em geral, tem muita dificuldade, né? Então, incidente de resoluções de demandas repetitivas, aí tudo ganhou. E hoje eu vi que a primeira vice trabalha com muita tranquilidade com essas. Tem até um esclarecimento no site lá. Eu vi que isso se preocupa em explicar para a população também como as coisas funcionam. Isso eu não posso esquecer de trazer aqui a conversa. O gerenciamento dos precedentes é feito com um núcleo específico que é supervisionado por nós, faz parte da vice, isso, que é o NUGEP. Então, é de suma importância o trabalho desse núcleo, que ele faz o estudo, inclusive, daquilo que eu havia comentado a princípio, dos dessobrestamentos, né? É um trabalho que eles fazem, eles emitem pareceres de como fazer esse dessobrestamento, que é a grande preocupação nossa é essa também. Veja, nós temos um tema de grande relevância que acabou de ser julgado pelo STF, que é dos expurgos inflacionários. Então vão ser centenas de milhares de ações
Só no Paraná tem mais de 15 mil processos que estão sobrestados. Isso contando na primeira vista, os que estão sobrestados lá, os que estão sobrestados nas câmaras, nos órgãos fracionários do tribunal, e os que estão sobrestados no primeiro grau e nos juizados especiais. Então, eu fiz um levantamento, tem em torno de 15 mil processos, que agora nós vamos ter que gerenciar o dessobrestamento disso a partir dos 24 meses, daqui a 24 meses que foram concedidos pelo STF para que as partes possam realizar um acordo que foi formulado a nível nacional, né? E eu aproveito a ocasião que vai ser divulgada essa nossa conversa vai ser divulgada, que a decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os juízes devam intimar os autores dos termos da decisão do STF para implementarem, para que os juízes esclarecessem aquela decisão e chamassem as partes para aceder ao acordo, né? Que existe uma plataforma específica que foi destinada no Banco Central para essa interessante. Então isso pode ser feito, acessado diretamente pela parte e vai ficar muito difícil. Por isso que eu disse que eu quero aproveitar essa oportunidade, que nós estamos fazendo reuniões no tribunal para ver se surge uma ideia de como fazer essa intimação, porque nós vamos fazer essa intimação processo a processo. Imagine o fluxo de processos que vão ser baixados para o primeiro grau para depois intimar a parte. Tem que ser pensado de uma forma. Tem que se pensar de uma forma. Então, uma das formas que eu imaginei seria fazer uma intimação conjunta para que todas as partes, todos os advogados das partes pudessem contatá-las para que elas viessem fazer a assunção desse acordo. Como não é possível fazer isso de imediato, apesar de que nós vamos ter 24 meses, não, a partir da publicação da certidão do julgamento, mas uma forma mais didática seria essa chamada que o tribunal fazia, interessante, uma chamada geral para que todo mundo pudesse. Vai dar um grande desafio aí. Quando nós vamos conversando aqui, o pessoal, que a gente tem um espaço, desembargador Adi, que eles vão fazendo perguntas aqui, claro. Eles vão fazendo perguntas aqui pelo WhatsApp aqui, eu vou abrir daqui a pouco o WhatsApp. Eu não sei se já tem alguma pergunta, mas se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, inclusive sugestão para que a gente possa fazer essa comunicação aí. Né, nesse contexto ainda, foi mencionado das siglas, nós temos ali de fato muitas siglas, mas não só as siglas. A atuação da primeira vista ela é diretamente ligada à teoria dos precedentes. E a teoria dos precedentes ela tem uma série de termos muito próprios no âmbito jurídico, mais especificamente no âmbito processual. Por exemplo, se fala em cotejo analítico, se fala em acórdão paradigma, se fala em obter dictum, em ratio decidendi, se fala em negativa de seguimento, que não se confunde com a inadmissibilidade dos recursos, que já é um detalhe. Se fala, enfim, em uma série de pré-questionamento ficto, pré-questionamento implícito. Então, é uma sucessão de técnicas, além dos IRs, DRs, dos IACs, da repercussão geral, que hoje ela está centrada no STF, mas já existe um movimento para expandi-la também para o STJ. Se fala muito em súmulas, súmula 7, súmula 5, súmula 283, temas, teses, súmulas, enunciados, recomendações, orientações, tudo isso focado na busca pela segurança jurídica, sobretudo por parte dos tribunais superiores, cujo papel não é, a princípio e em regra,
uma nova instância recursal, salvo situações excepcionais. A ideia é que eles fixem teses, que eles julguem teses e que essas teses orientem e vinculem os tribunais e os juízes em busca dessa segurança jurídica. Então a tônica gira em torno disso, daí essa toda terminologia muito pontual, muito específica, refinada e por vezes até sutilmente confundida. Stare decisis também, às vezes parece, enfim, são expressões. Essa expressão é interessante, stare decisis, né? A expressão completa, né? É para você não mexer no que está quieto, né? Stare decisis et no quieta movere, né? É para não mexer no que está quieto. E é uma expressão que mas é incidente de resoluções de demandas repetitivas. E a ideia é incidente de assunção de competência, IAC. Esse não pegou tanto. Não pegou tanto, né? Tem poucos, né? E o NUGEP é o núcleo de gerenciamentos de precedências. De precedentes do Tribunal de Justiça. Tem uma pergunta aqui, e vocês que estão participando aqui, continuem perguntando. Incentivar o olhar micro e macro. Como as ações da vice-presidente repercutem no cotidiano? Um olhar micro e um olhar macro, como as ações da vice repercutem no cotidiano? Olha, Fique à vontade, vamos cavaqueando aqui. Vamos cavaqueando. Não, eu vejo da seguinte forma. As decisões da primeira vice, elas não impactam diretamente nas causas, porque a primeira vice ela é uma intermediadora nos exames de admissibilidade. Então ela apenas faz, porque anteriormente à modificação legislativa, os recursos subiam direto para o tribunal. Aliás, estava previsto nessa própria modificação legislativa no Código de Justiça 2015, que no artigo 1030 que interposto os recursos para os tribunais superiores, eles subiam diretamente, não passariam pela vista. Mas aí houve um movimento, não sei se dos próprios tribunais ou não, mas que ficou para a análise da primeira vista. Então, respondendo a essa pergunta, no meu modo de ver, não há um impacto direto à atuação da primeira vice junto ao jurisdicionado em si, mas sim em relação ao movimento processual como intermediador, mesmo porque a decisão que for proferida aqui, ela não vincula os tribunais superiores, né? Depois de analisados os agravos internos, ou o próprio agravo do 1042, que sobe direto para os tribunais superiores. Tem uma outra pergunta aqui, fiquem à vontade, que tipo de inovação tecnológica, organizacional ou procedimental vocês consideram mais urgentes para a melhora da prestação jurisdicional no tribunal e por quê? Bem, eu só vou dar início porque estamos aqui com pessoas especialistas aqui em inteligência artificial. Tocou no ponto. Nós, desde o início da gestão, nós estamos tentando dar vazão a essa pletora de processos que tem recaído sobre a primeira vice. Então, só para ter uma ideia, nós temos, até o final de julho, nós tínhamos em torno de entraram 30 mil processos e saíram 24 mil processos. E para isso, nós evidentemente nós temos que usar da inteligência artificial. E o desembargador José Ricardo, o desembargador Jefferson, nós estamos nos reunindo para implementar. O desembargador José Ricardo teve uma ideia e ele está aplicando, juntamente com o desembargador Jefferson, um treinamento aos nossos assessores para o desenvolvimento dessa inteligência artificial como uma ferramenta, não com
uma substituição, porque já te vi também se falar muito a respeito disso. Eu passar, ela tem oficial vai se gerir e tal, não tem nada disso. Evidentemente, o José Ricardo, depois de Gerson, para melhor da sua. A questão da inteligência artificial, ela tem ocorrido, sim, da mesma forma que outras mudanças já ocorreram em sociedade. Uma pesquisa recente, no histórico de novas tecnologias no judiciário, eu encontrei um decreto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibindo, em 1935, o uso de máquina de escrever. Por quê? Porque não havia segurança de que a decisão teria sido de fato proferida pelo magistrado. Em 1935. Se for pensar em prazo, nem é tanto tensa. Depois, isso eu já me recordo, na época que nós estávamos recebendo computadores na nossa atuação judicial, lá pelos idos de 1990, década de 1990. E muitos magistrados mesmos diziam que aquilo ali iria limitar as pessoas cognitivamente, iria, enfim, no sentido mais coloquial, pelo menos era assim que dizia, iria emburrecer as pessoas. E ambas foram inovações, querendo ou não, vieram. E hoje a gente vê, guardadas as devidas proporções, a mesma situação em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial, querendo ou não, ela vai ser empregada em outros âmbitos jurídicos que não só do judiciário. E se o judiciário não se adaptar a essa seção, ele vai ter uma sobrecarga ainda maior e não vai conseguir dar cabo disso. Aí é que entra o ponto central, o nodal da inteligência artificial. E, para tanto, eu faço um paralelo da expressão. A diferença, ou da frase, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, nós devemos utilizar a inteligência artificial, mas em hipótese alguma, com abdicação da atuação jurisdicional, mas como uma ferramenta de apoio, como uma ferramenta de otimização de certas tarefas repetitivas e rotineiras, e também como uma possibilidade de diálogo aprofundado sobre temas que a inteligência artificial pode trabalhar com uma base de dados muito grande, inclusive dados fechados, que evita aqui no jargão da informática se fala de alucinar, no sentido da gente encontrar a solução adequada, de maneira justificada, compatível com a realidade, com as provas dos autos, e dar vazão a toda essa demanda expressiva que nós temos recebido. Então, não tem como negar a importância e a necessidade de aplicação da inteligência artificial, mas com responsabilidade, com consciência e se valendo daqueles elementos que a inteligência artificial não tem, que é o elemento humano. Muito bom. Algum comentário? Pois é interessante. O desembargador José Ricardo começou falando do problema da sentença datilografada. Eu lembro que aqui, nos arquivos da biblioteca, existe um acordo que anulou uma sentença aqui no Paraná que foi feita por uma máquina de escrever. É mais ou menos essa correspondência. Né? É um avanço, né? Não podemos ficar para trás, tem que andar para frente mesmo. Hoje fala em pós-modernidade, modernidade líquida, e a inteligência artificial está aí. Esses dias ali na escola até me perguntaram: o senhor acha que os juízes vão ser substituídos por computador, tal? Daí eu falei: eu acho que os juízes vão ser substituídos por outros juízes que sabem utilizar a inteligência artificial com seus computadores mais avançados. Porque nós temos que estar preparados para isso, né? Na verdade, a gente está num processo de mudanças, e toda mudança ela gera um certo impacto, Desconforto, né? um incômodo, uma dúvida, um receio, mas com o tempo a gente vai encontrando um ponto de equilíbrio, um denominador comum, fazendo uso das ferramentas como uma forma de aprimoramento da prestação judicial. Sempre corrigindo, de maneira ética, verificando lá como que
foram elaborados, os Tem que prompts, né, que eles falam, né? verificar tudo, mas não só, tem que conhecer do tema. Porque quando você apresenta alguma questão para a inteligência artificial, dependendo da pergunta que você faz, o desfecho é totalmente Pode ser diferente, né? Por isso que você não pode excluir o elemento humano, a bagagem, a experiência, a vivência, justamente para identificar eventuais falhas de raciocínio ou limitações que eventualmente a máquina possa apresentar. Além do que a conexão humana, eu acho que essa jamais vai ser substituída, né? A gente tem que pensar que o ser humano, o código binário ali nunca vai ser suficiente para isso. A gente vai ter aqui na nossa roda de conversa um momento agora que a gente chama de Chitalqua. A gente traz um pouquinho de música, traz um pouquinho de arte. Então vamos fazer um pequeno intervalo aqui para enquadrar aqui os nossos músicos, vão fazer uma apresentação e em seguida a gente volta para encerrar a nossa roda de conversa com as considerações finais. Mas é importante que você saiba que a primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça, além de ter a atribuição inicial de substituir o presidente nas suas ausências, nas suas falhas, que é a função principal, também ajuda no acompanhamento das metas. A gente sabe que todo o tempo está acompanhando as metas do Tribunal de Justiça. E essa função, gerenciamento de recursos nos tribunais superiores, é um ponto-chave que tem agilizado, inclusive, a prestação jurisdicional final, porque realmente a crítica que nós falamos aqui existia, né? Demorava muito tempo e tal, e hoje, tecnicidade, né? A gente viu que a questão é muito técnica, mas ela ajuda muito para que a agilidade aconteça no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida.